Antes que Ezequias se tornasse rei, o reino de Judá estava espiritualmente arruinado. Seu pai, Acás, havia fechado as portas do templo, estabelecido altares de estranhos por toda Jerusalém e conduzido o povo à idolatria. A nação, que deveria ser um farol da presença de Deus, estava mergulhada na escuridão espiritual. Foi nesse momento crítico que Ezequias subiu ao trono, com apenas 25 anos de idade. Ele poderia ter seguido o caminho do pai, aceitado a corrupção espiritual e mantido o povo distante do Senhor. Mas ele escolheu outra direção. Em seu primeiro ano de reinado, logo nos primeiros dias, Ezequias tomou uma decisão que mudaria completamente o destino do reino. Ele abriu as portas da casa do Senhor. Ele convocou sacerdotes e levitas, ordenou a purificação do templo e chamou o povo para retornar à aliança com Deus. Altares pagãos foram destruídos, imagens foram quebradas, objetos profanos foram removidos. O povo voltou a celebrar a Páscoa com um fervor que não se via havia muito tempo. A reforma espiritual transformou Jerusalém. Ezequias buscava o Senhor de todo o coração e por isso prosperava. Mas enquanto Judá experimentava a restauração, uma sombra crescia ao norte. A Assíria, o império mais poderoso da época, avançava esmagando cidades e reinos com brutalidade. O reino de Israel, o reino do norte, já havia caído. Samaria havia sido conquistada. Muitas cidades fortificadas de Judá também foram tomadas. E então, Senaqueribe, rei da Síria, voltou seus olhos para Jerusalém. Ele enviou uma delegação com um grande exército, comandada por Rabsaqué, para intimidar o povo e enfraquecer a confiança de Judá. O mensageiro assírio se colocou à vista dos guardas, sobre as muralhas, e gritou em alta voz. Suas palavras eram calculadas para gerar medo. Ele zombou das alianças de Judá, zombou da força militar, zombou do próprio rei Ezequias, e principalmente zombou do Deus de Israel. O mensageiro afirmou que nenhum Deus havia resistido à Assíria. Disse que o Deus de Ezequias não seria diferente. O povo ouviu, mas permaneceu em silêncio, porque Ezequias havia ordenado que ninguém respondesse. Os oficiais do rei rasgaram as vestes em tristeza e foram relatar tudo. Ezequias também rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ele enviou mensageiros ao profeta Isaías. A resposta foi imediata. Deus havia ouvido a afronta e iria responder. O Senhor declarou que Senaqueribe voltaria pelo caminho por onde veio e que Jerusalém não seria entregue nas mãos de Assíria. Mas Senaqueribe enviou uma carta repetindo suas ameaças e blasfêmias. A carta dizia que Ezequias estava enganando o povo ao confiar no Senhor. Comparava o Deus de Israel aos deuses das nações destruídas. Ezequias recebeu a carta e tomou a atitude que define sua fé. Ele subiu ao templo, abriu a carta diante do Senhor e orou. Sua oração reconhecia a soberania de Deus e pedia livramento para que todas as nações soubessem que somente o Senhor é Deus. Enquanto Ezequias orava, Isaías enviou outra mensagem. Deus havia respondido. O Senhor protegeria a cidade. O inimigo não entraria, não lançaria flecha, não construiria rampas de ataque, não tocaria nos muros. O Senhor defenderia Jerusalém. Naquela noite, sem esforço humano, a Bíblia diz que o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 soldados no acampamento assírio. Pela manhã, quando o dia amanheceu, todos estavam mortos. Senaqueribe, humilhado, retornou a Nínive. E algum tempo depois, enquanto adorava seus deuses, foi assassinado por seus próprios filhos. Assim terminou a história de um rei que ousou desafiar o Deus vivo. A vitória de Ezequias nos ensina que nenhuma herança negativa precisa determinar nosso futuro. Ele nos mostra que nossa primeira reação diante da crise deve ser buscar o Senhor. Ensina que existem afrontas que não respondemos com palavras humanas, mas entregando diante de Deus. Ele revela que Deus age em situações impossíveis e que nossa confiança deve estar na fidelidade do Senhor, não na nossa força.
A história de Ezequias e Senaqueribe é um testemunho vivo do poder de Deus. Quando o inimigo se levanta com soberba, Deus se levanta com justiça. Ele nunca perde, nunca falha e nunca abandona aqueles que confiam nele. O mesmo Deus que defendeu Jerusalém continua agindo na vida daqueles que o buscam hoje. Se esta mensagem falou com você, se a história de Ezequias tocou o seu coração, então eu quero te pedir algo muito simples. Não saia deste vídeo ainda. Respire um momento e pense em quantas vezes Deus já te livrou de situações que pareciam impossíveis. Se você deseja continuar ouvindo mensagens como esta, reflexões bíblicas profundas, histórias reais das Escrituras e lições que edificam a alma, então se inscreva agora no canal. É só um clique, mas faz toda a diferença. Ative o sininho para receber cada novo vídeo. Assim você não perde nenhuma mensagem, nenhum estudo e nenhuma palavra que pode fortalecer sua fé no momento certo. E lembre-se, da mesma forma que Deus guardou Jerusalém, Ele ainda guarda aqueles que confiam nele. Seja fortalecido, seja edificado e continue caminhando conosco nessa jornada de conhecimento da palavra. Inscreva-se agora e que Deus abençoe sua vida poderosamente.